Olá, pessoal. Eu sou Rosane Rezende, coordenadora do Colégio Dinâmico. E hoje nós estamos aqui para um momento muito especial. Um podcast com uma turma muito legal e que tem um montão de coisas importantes aí para serem ditas, né? Estamos aqui com a Maria Eduarda, nossa aluna, professor Maia, de História, professora Ana Laura, de Redação e Arte, a nossa aluna Alice, né? Também nossa convidada, e o professor Lucas, que trabalha aí com redação e a disciplina de língua portuguesa. Então, vou passar a palavra para a gente poder dar seguimento. Hoje a gente vai falar sobre teatro, a importância do teatro na escola. A gente tem na escola um espaço muito plural, de diversas ideias, diversas vontades e aptidões. Os alunos têm diversos talentos diferentes e, às vezes, o modelo tradicional não consegue captar todo o talento desses alunos. E a gente precisa partir para a arte que mostra a expressão interior desses meninos que vão colocar, agora no exemplo do teatro, todo o aprendizado que foi desenvolvido pelo professor em sala de aula. Aqui nós vamos iniciar a nossa conversa com o professor Lucas, que vai trazer para a gente algumas perguntas para as nossas convidadas, as nossas alunas, sobre o projeto e os diversos trabalhos envolvendo teatro que foram desenvolvidos no Colégio Dinâmico. Professor Lucas. Olá, gente, tudo bom? Bem, nosso projeto, pelo menos do sexto que eu fiz com a Alice, a gente começou a partir de um livro literário que eu trabalho já tem alguns anos, que se chama Redes Solidárias. Aí eu peguei e falei assim, não, eu quero fazer alguma coisa diferente. Conversei com a Rosane, falei, Rosane, eu quero propor uma ideia diferente. E eu falei assim para os meus alunos, vocês têm que fazer redes solidárias. Tem que dar um jeito de ajudar pessoas além no colégio ou fora deles. E o grupo da Alice falou, olha, por que a gente não faz um teatro? E esse teatro a gente tenta arrecadar algumas fraldas para doar depois. Aí eu queria que a Alice explicasse por que teatro, Alice? De onde que saiu essa ideia? Como que funcionou isso? O teatro, por conta que lá na nossa sala, a gente sempre teve muito contato com esse tipo de coisa. Por exemplo, na matéria da Ana Laura, Artes, a gente sempre estava vendo sobre teatro e a gente sempre também tinha as apresentações aqui no colégio. Aí a gente via e falou, nossa, que legal, e se a gente fizesse um teatro? Que aí dava para todo mundo se expressar, todo mundo agir numa área que tem talento, como, por exemplo, a Valentina. A Valentina, ela é boa em maquiagem. Aí ela foi lá, fez a maquiagem dos atores, e aí no final deu tudo certo. É legal esse projeto que a turma da Alice fez, porque eu falei, vocês podem fazer desde um grupo de uma pessoa só, ou da sala inteira. Os alunos ficaram da sala inteira, eles acharam isso meio desafiador. Falaram assim, não, então já que é a sala inteira, vai ser a sala inteira. Então, ali, igual a Alice estava falando, desde alunos que gostavam de fazer maquiagem, até de atuar, e até os que gostavam de escrever. E daí a Alice também, ela tá aqui, ela vai continuar falando, eu vou fazer você falar muito hoje, que como foi a experiência de escrever um teatro? Porque o pessoal que está ouvindo de casa, teatro não é uma narrativa, teatro não tem um narrador. E você teve que escrever um texto imaginando como que o pessoal ia atuar ali na hora. Da onde que saiu o tema? Como que foi essa experiência? Melhor dizendo, como que funciona essa parte da Alice escritora? Para começar, eu tive a ideia de fazer esse tema por conta que a gente já estava abordando esse tema em Escola da Inteligência. E a gente já tinha que fazer um teatro, a gente pensou, vamos fazer um teatro. A gente já tem que fazer um teatro para a Escola da Inteligência, vamos pegar e juntar com o trabalho de português. E na minha opinião, foi muito divertido escrever, por conta que você poderia tirar várias ideias da sua cabeça e ir colocando no papel. E ver que no final, todo mundo, assim, gostando do seu trabalho, que todo mundo gostou muito do roteiro, foi muito gratificante. E essa é a parte legal. Qual que é o tema? O tema é sobre as drogas. Legal. Então,
É bacana pensar, né, que os alunos do sexto, eles desenvolveram essa parte de pensar, assim, como conscientizar nossos colegas acima sobre as drogas. E foi um teatro muito legal, a Rosane teve o prazer de assistir, a Ana Laura teve o prazer de ajudar também, falando sobre as consequências do uso das drogas em si, e tudo saiu deles, né? Eu achei isso muito bacana. O interessante é que dá para colocar, assim, diversos temas para falar no teatro, né? Eu trabalhei teatro também no 7º ano. Eu dei na verdade, um trabalho bem aberto para os meninos do 7º ano, né, Maria Eduarda? Foi basicamente assim: vocês vão se expressar artisticamente com relação ao conteúdo do capítulo 14, que era a mineração no Brasil, a economia mineradora. E aí os meninos, alguns fizeram poemas e declamaram, alguns pintaram telas, e teve os que fizeram teatro também, né? E a gente sempre vem aqui pro pátio, né? E aí eles são excelentes no teatro, né? Porque eles incorporam todo aquele espírito teatral, né? E colocam em prática ali os conhecimentos que às vezes, na hora lá da escrita, alguns têm dificuldade, na hora da oralidade, alguns têm dificuldade, mas na hora de se expressar e de colocar o personagem ali, eles se soltam, né? Então, a importância do teatro é muito significativa em todas as disciplinas, em vários temas, né? Verdade. Eu até estava comentando, né, ontem, quando eu fui convidada para assistir o teatro do 6º ano. E, assim, eu fiquei impressionada com a atuação deles, né? E quando a gente desdobra, e você percebe que cada pessoa que participou daquele momento, ele teve a sua importância, né? E isso é muito legal. Eu até comentei com as meninas depois. Desde pequenininha, eu gostava muito de participar dos teatros, declamar, né? Então, isso era algo que, assim, eu sempre busquei, né? E eu, sem dúvida nenhuma, hoje eu tenho uma facilidade em falar em público. E não dá para não pensar que lá atrás isso realmente me ajudou muito, né? Então eu fico vendo ontem, quando terminou, eu fiquei assim muito tocada. Eu viu, acho professor muito Lucas? legal nesse teatro do sexto que tem uma aluna. Eu posso citar o nome aqui? A Betânia, do sexto. A Betânia, em sala de aula, ela não fala. Tipo assim, ela é super inteligente, super esforçada, mas ela é muito quietinha. E nas apresentações literárias, que eles têm que falar sobre o livro, ela se sente muito nervosa. Tipo, de nervosismo mesmo. Mas você sente ela querendo. No teatro, aquela menina falando alto, batendo na mesa, assim, porque ela fazia o policial. Você fala assim, que coisa legal, porque a gente percebe que o teatro, ele dá essa potencialização de você não é esse aluno que você é todo dia. Agora você é um personagem. Deu a liberdade, Como né, que esse de personagem vai expressar. atuar? Aí você tem alunos ali, desde os mais quietinhos, que tem que ficar agitado ali na frente de todo mundo, até os mais agitados tem que saber se comportar ali para entrar no personagem. Aí eu acho isso uma das coisas mais incríveis do teatro, acho que, assim, que é a mudança. É a possibilidade né? de eles romperem barreiras também que eles têm no dia a dia, né? Porque às vezes a timidez é uma barreira, é uma coisa que impossibilita, que trava, né, na hora de fazer algumas coisas. E pro teatro, eles estão fingindo ser outra pessoa. Então eu acho que dá essa liberdade de eles romperem algumas barreiras, algumas travas que implicam ali no cotidiano. Então acho que isso é o mais interessante dentro do teatro. Falando em barreira rompida, o tanto que dá ar para interdisciplinaridade, né? Também. Então, eu e a Ana Laura desenvolvemos um projeto sobre folclore e os meninos fizeram teatro. Sim. Sensacional o teatro, inclusive, engraçado. né? Então, assim, abre espaço pra gente rir, se divertir enquanto aprende, né? Eu acho também que é a questão da resolução de conflitos deles mesmos, né? Porque eles começam a organizar as coisas e a gente dá o suporte, mas a gente deixa eles livres pra
estabelecerem algumas coisas entre eles. E na hora de estabelecer essas coisas, alguns conflitos surgem, o que é Sem normal, dúvida. né? Principalmente em trabalho em grupo. E eles vão resolver esses conflitos e dar bronca nos colegas. Sim. E depois, não, tia, já resolvi. E eles mesmos tomam a atitude de fazer aquilo e incentivar o espírito de liderança em alguns também, né? Verdade. Essa aqui, assim, a Eu liderança queria- nata dela Eu tem queria que a nascer no Maria teatro, falasse um né? pouco, ela tá quietinha. Maria, como que funciona essa noção de lidar com colegas, de organizar assim e falar assim... De encabeçar as coisas. De fazer, porque você sempre teve muito na frente, como que é lidar com o teatro pra... Beleza, a gente tem que organizar, o professor tá ali pra ajudar, mas a gente sabe que quem tem que resolver é a gente. Bom, é uma experiência boa que a gente desperta, igual a Ana Laura falou, o instinto de liderança. Mas, às vezes, é meio complicado, porque tem colegas nossos que eles não querem fazer, mas e também querem prejudicar as outras pessoas. Então, a gente tem que ali dar uma bronquinha, né, e falar, tipo assim, não, a gente tem que fazer. Pensa, é uma coisa legal, o professor tá propondo uma coisa muito legal pra gente fazer. Então, vamos colaborar com ele? Aí, a gente começa a dar a ênfase nessa parte. E também tem alguns colegas que querem realmente fazer. Então, o que eu faço? Eu pego esses colegas que realmente querem fazer, a gente se junta e fala assim, não, vamos conversar com os outros para todo mundo ficar junto, pra gente conseguir fazer esse teatro muito legal. Então, isso que eu e a Sofia também é outra ótima pessoa para trabalhar, a gente tava tentando fazer. A gente tava dando bronca aos meninos e falando, não, vamos ensaiar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos marcar o dia e tal. E E o da Maria foi com a obra literária que eles estavam trabalhando em língua portuguesa, né? Então, deu uma facilitada pra prova, Maria? bastante. Ficou Ajudou? muito mais fácil. Ficou muito mais fácil para interpretar a história, já que a gente ia viver os personagens. Então ficou muito mais fácil de ser interpretado e de entender as personalidades que eles têm no livro. E outra, assim, questão que eu achei interessante, eu, até falando dos conflitos, eu recebi na minha sala alguns momentos tensos, né, entre eles, invasões de papéis, retirada de personagens, como assim? Eu estava no teatro, né? E aí, aquilo que acho que o Lucas falou agora há pouco, né, essa oportunidade deles se organizarem, né, se respeitarem, né, e tudo isso faz parte, sim, né, desse momento que Entenderem é a tão... dificuldade do outro também, né? Porque Sim. alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, como a gente falou. Justamente. Na questão da Betânia, lá no sexto, ela tem um pouco mais de dificuldade no falar em público. E, em comparação, tem outros ali que já falam muito bem em público, Sim. que já são muito mais expressivos, e eles entenderem e conseguirem se ajudar, cooperar uns com os outros Sem e dúvida. estabelecer ali relações saudáveis entre eles. Mesmo que às vezes seja conflituoso, mas é isso. E uma questão, assim, que eu achei muito legal é a participação de algumas famílias, Sim. sabe? As mães Nossa, abraçaram. totalmente, E assim, a gente totalmente. tem só a agradecer, né? Não só agora com essa proposta do teatro, mas a gente percebe que tem muitas famílias que abraçam essas causas, né? Não, teve E o aí caso você poderia ali falar um pouquinho da questão social, né? Que ali envolveu- do sexto, por exemplo, do grupo da Alice, eu acho que o sexto ali é muito versátil, porque a gente teve a Alice e a Valentina, que trabalharam dentro da redação, né, o que eles iam fazer, colocaram lá bonitinho, depois eu vim assim, dei uma revisada e entreguei de volta para eles. Tinha ali, só que daí a gente tinha, por exemplo, a Thaís é uma das que já faz teatro pra fora, então sempre que eu virava assim, ó, vocês querem um exemplo prático? Thaís, fala. E ela falava, e a Thaís é uma outra que desenvolveu muito nessa noção de teatro. Daí você tem, por exemplo, a Anelisa. A Anelisa é uma delas ali que, por exemplo, pegou a frente e falou assim, não, a gente tem que funcionar. E a mãe da Anelisa foi muito parceira com a gente em relação a isso. Então ela pegou, comprou ideia, falou assim, tá, o que tem que fazer? Saiu do serviço, veio aqui ajudar. Aí veio mães também ver os alunos, os filhos, né, que iam atuar. Eu já fiquei assim, nossa, então já tem um público externo do colégio. Sim. Então os alunos vendo ali, e é muito legal porque nós que somos professores, vendo eles ali na frente, lidando com toda a situação, esqueci uma fala, daí eles tentam fazer aquele contato visual vou improvisar aqui. Eu fico todo arrupiado ali de ver. Imagina os pais. Então é muito legal eles
trazendo essa interação para além do colégio, que é muito bacana, e com eles mesmos. Porque, pelo menos com o sexto, eu admito, assim, eu dei ideia. Aí eu falei assim, vocês que vão fazer. Figurino foram eles, o texto foram eles. Onde que ia ser? Ah, tio Lucas, que dia que vai ser? Conversa com a Rosane, ia lá, conversava com a Rosane, voltava aqui e só me entregava. Tio Lucas, vai ter tal dia, tal hora. Beleza. Então eles tiveram uma liberdade muito grande. Aí a gente apresentou 2 vezes, né? Aí na segunda já começou a aparecer outros problemas. E aqueles meninos, não, vamos fazer assim, sei que lá, sabendo lidar. Eu acho isso incrível, assim, quando tem um trabalho, né? A gente que é professor, a gente quer que eles tenham a maior autonomia possível e ver isso sendo replicado através por um prol de uma arte. Não anota. No momento nenhum os meninos falaram assim, nossa, vou ter que fazer isso, quebrar a cabeça por conta de nota. Não é. Porque a gente está criando, a gente passou semanas pensando nisso e a gente quer executar. Querer abraçar uma ideia para além do modelo tradicional, né? Que normalmente os meninos acham ali meio maçante, né? De ficar só na sala de aula o tempo todo, e aí vem prova escrita, e dá uma quebra nisso, né? Faz da escola um lugar chamativo, que você quer ir para a escola, né? Porque é divertido também ir para a escola. Esses meninos vieram tarde para ensaiar, vieram horário extra. Não. E a gente ficou até mais um pouquinho, depois você foi embora, a gente ficou até mais um pouquinho. Eles tiram a gente do sossego. Porque a Maria fala assim, tio Lucas, ó, tem que ensaiar tal hora. Vem! Daí eu fico... Tá, né? Você vira. Dá seus pulos. É um incômodo muito bom. No teatro, teve, por exemplo, ontem, teve uns imprevistos que, por exemplo, eu acho que era o 5º ou 3º, eles iam apresentar lá no lugar que a gente apresentou da última vez. E aí a gente teve que procurar outro lugar, todo mundo tava assim, meu Deus, isso não dá certo. A gente já organizou tudo, já falou com todo mundo que ia dar certo. Acabou que a gente teve que apresentar numa sala, mas aí deu tudo certo. O lidar com imprevistos também faz parte disso, né? Na questão do improviso, a questão Tanto que sair um pouco da caixa. Da primeira vez que eu não tava aqui, mas eles me contaram que o quadro caiu em cima de uma... caiu assim, em cima de uma das atrizes. Teve ali, a gente conseguiu segurar ali a tempo. Mas teve esses imprevistos, assim, que pra gente lidar, que foi muito bacana, assim, de ver os alunos. A gente acaba que sendo professor, a gente tem que lidar com muito imprevisto ao mesmo tempo. E a gente tem... Só que ver os nossos pequenos conseguindo fazendo isso também é muito gratificante, porque isso vai... queria até comentar, assim, a gente que é da área de português, né, eu e a Ana, quando a gente estuda teatro, não tem como a gente não ver o tão pedagógico que é o teatro. Ele sempre é estudado de forma pedagógica, no sentido de que quando o Brasil estava sendo colonizado, você tem um Padre Anchieta com teatro pedagógico para ensinar o catolicismo para os indígenas. Daí você corta, tá ali na década de 70, você já tem os teatros de arena tentando falar, explicar para a sociedade como que é os contrastes sociais ali, né, com eles não usam black tie da época, né, que tudo que bombou. Aí quando a gente pega o teatro aqui, você vê, por exemplo, o trabalho da Alice e todo o 6º ano ali, falando, a gente quer mostrar pro pessoal que vai assistir nosso teatro o tão perigoso que é o uso das drogas. E eu acho isso muito legal, porque eles estão... Todo mundo fala, o teatro, ninguém faz mais teatro. Faz sim. Tanto é que os alunos escolheram o melhor gênero textual, eu acho, a melhor forma literária, para tentar passar uma mensagem. Que, falando já um pouquinho da obra deles, né? Que ia contar ali a obra de um menino que ele começou a usar drogas por diversão. Aí ele foi comprar, ele é levado para cadeia, e depois que ele tá lá na cadeia, ele começa a ver outras vivências do outro menino que começou a usar drogas porque ele estava passando por situações ruins, que ele poderia sair quando quiser e viciou. Aí uma outra ali que era
quase que uma criança, começou a usar porque teve problemas familiares, e dentro desses 3 personagens ali, há problemáticas, há motivos diferentes que as pessoas pensariam estar usando droga, só que os meninos tentam criar isso, uma empatia, falam assim, não é esse o caminho. Isso aqui só te leva a situações piores. E é muito legal, porque você olha e fala, poxa, não é aí a função teatral da coisa? É que você começa a compreender o mundo a partir do teatro, né? Conflitos sociais no geral, né? Eles estudaram conflitos sociais para conseguir elaborar essa questão teatral e entender ali o que se passa dentro da vivência de cada um. E também sai um pouco de algumas bolhas que eles vivem, né? Entender o lado de fora em alguns momentos. E sai do tradicional também, porque assim, quando o assunto é drogas, normalmente a gente tem palestras, né? A gente tem conscientização dos mais velhos, é sempre uma questão de hierarquia, né? As pessoas que são mais velhas vão passar para os mais novos, gente, não usa droga, não usa droga. É um papel importante, mas quando eles vão demonstrar isso, a empatia que ocorre ali, é muito importante para eles desenvolverem essa consciência. Tem um autor chamado Augusto Boal, que ele fala sobre o fato de que o teatro ele pode ser utilizado como uma forma de entender o mundo, né? E de se entender no mundo. Isso aí é muito importante, se entender no mundo. Qual que é o meu lugar no mundo, né? E é claro que isso aí faz parte, né? Com certeza. E foi interessante, assim, ontem, quando eles estavam finalizando, né, eram alunos do 8º ano, né, que foram convidados para assistir a peça. Quando eles concluíram ali, diante do debate, e tiveram oportunidade, né, foram presos e passaram por uma experiência que não é boa, né, a comemoração do 8º ano em perceber a mudança que ocorreu desses personagens que o professor Lucas citou aqui. Então, realmente, isso daí é uma oportunidade de reflexão, né? Eles assistindo, foi rápido, sim, mas passa um filme na cabeça, né? Com essa toda a oportunidade que a Alice teve em escrever, né, naquele momento ali, como que foi, Alice? Quando você começou, né, assim, conta um pouquinho, porque eu fiquei muito feliz de saber aí que a Alice já tá, né? A Alice é prodígio ali, eu falo. Ela é a minha pupila da escrita. Então, conta um pouquinho pra gente, Alice. Como eu acho que eu já falei antes, foi muito divertido eu escrever o roteiro, porque eu ficava pensando assim, essa pessoa aqui vai falar assim, essa daqui vai falar assim, essa aqui vai falar assado. Aí eu ia escrevendo e eu ia vendo como é que a história ia fluindo. E foi muito bom também pra mim, por conta que eu sempre gostei muito de escrever. E aí, quando eu vi a oportunidade de eu escrever o roteiro do teatro, eu falei, não, é isso aí que eu quero fazer. Aí eu fui, a gente fez e deu tudo certo. E qual foi a sensação de saber que todo mundo ia ler seu texto? Eu fiquei muito assim, meu Deus, e se eles não gostarem, se eles pedirem pra mim mudar? Nossa, mas e se eles quiserem mudar o nome, se eles quiserem mudar essa fala aqui do personagem? Eu não tenho outra ideia pra me fazer, o que eu vou fazer? Aí acabava que, mas tem que mudar isso daqui. Eu ia lá, mudava. E aí a gente ia indo, com os imprevistos e tudo mais, mas foi. Uns estresses de vez em quando. Uns estresses de vez em quando. Eu acho, eu e a Ana, a gente trabalha muito na literatura, quase que na mesma vertente, que é a escrita como processo, né, Ana? E isso é o processo na prática, que a gente tenta falar, gente, escrever é reescrever. Você vai escrever um texto, rascunho, e depois você muda, porque é normal isso acontecer. Aí a gente vê isso na prática. Desde que a gente vai escrever um texto pra postar ali ou pra mandar pros pais, a gente sempre fala, gente, tá certo esse texto? Não, tem que reescrever. Daí os meninos não entram, parece que criam-se um bloqueio. Mas é muito legal, a Alice tá falando isso porque, gente, tem que reescrever, tá? Quem tá ouvindo aí... Precisa fazer rascunho. Precisa fazer um rascunho, planejamento. E eu acho muito bacana, e o que me deixou, assim, mais feliz, porque a Alice, desde o ano passado, né? A Alice tá lá desde o 5º comigo, em produção de texto, daí veio a Ana, pegou a produção de texto, e ela sempre teve essa aptidão muito grande para escrita, sempre escrever. Eu tô aqui escrevendo um livro, quarta-feira. E ele escreve numa facilidade, numa tranquilidade. Sim,
Aí... Que alguns você fala assim, escreve 20 linhas. Eles ficam tipo, meu Deus, 20 linhas é muita coisa. E ela fala, é muito pouco. A Alice, ela fala só 20, tia. E daí você para 10 minutos, a Alice, tia, já escrevi 20 agora. E você fica, oh, meu Deus. É muito bacana. Ela escreve com uma tranquilidade, uma paz, que é muito legal de ver. Que bom. Aí eu pego uma pergunta pra Maria também. Que a gente tava falando, né? A Maria pegou mais nessa parte de atuar. Como que é, Maria, você pegar um texto escrito e tentar visualizar ele na parte da atuação? Bom, é uma coisa bem divertida transformar uma coisa escrita em ações. Eu acho muito legal isso. E isso me dá, tipo assim, um vislumbre de alguma coisa que eu posso transformar. Então, tipo assim, eu pego alguma coisa que tá ali escrita e eu transformo em algo totalmente diferente, ou seja, as ações. Então, eu pego e eu começo a ler, eu leio todo o meu texto e depois eu vou me imaginando como se eu fosse aquela personagem. Aí depois eu vou transformando, fazendo meus movimentos, pensando como seria essa personagem. Às vezes eu pesquiso, tipo assim, as atrizes que fizeram, como elas agiam, tipo assim, alguns filmes dessas personagens, e eu começo a me visualizar sendo elas. Então isso me ajuda bastante, é uma coisa muito legal de se fazer. E a Maria ia fazer um papel, assim, importantíssimo na peça, né? Porque ela ia fazer só uma das personagens, assim, mais difíceis, Qual com as foi a personalidades peça? mais Megera Domada, fortes da Shakespeare. literatura, que é a Catarina. E Né, sem de contar Shakespeare. que eu amo Shakespeare, eu acho que... eu amo Shakespeare. Eu E é uma das peças que eu, tipo assim, que eu mais gosto, porque tem uma personagem muito forte, que inclusive era que eu ia fazer, e como se ela se transforma em torno de toda a estrada que ela percorre no teatro. Então é uma coisa muito legal que quando ela, primeiro de tudo, ela é uma personagem muito rebelde, muito selvagem, e como ela se transforma numa pessoa mais doce com as pessoas, mas não tão doce a ponto de ser, De mudar a personalidade dela, a personalidade né? dela. Ela continua, só que ela tenta ser menos selvagem e brava do que ela era. Então, é uma coisa muito Pode ter legal. gente que vai assistir que não conhece a história. Conta a história pra gente da Isso. peça. Faz um resumão. É muito longa? Faz um resumão. Resumão. O resumão é assim, ó. O Batista, ele tinha 2 filhas, a Catarina e a Bianca. A Catarina era uma jovem selvagem, vamos dizer assim, interpretadas foi muito como louca. E a Bianca já era uma pessoa mais quietinha, mais educadinha, mais tudo. E ela tinha 3 pretendentes. Já a Catarina não tinha nenhum. Só que aí o Batista, ele não deixou a Bianca se casar com nenhum deles. E ele só falou que ela podia se casar quando a Catarina também se casasse. Então, um dos pretendentes da Bianca, o Hortêncio, pediu pro Petrúquio, que era um amigo dele, lá de meu nome. Verona. Colocar no meu filho. Lembrando que a Catarina era a irmã mais velha, e por isso ela tinha que casar primeiro. Exatamente. Sim. E aí o Petrúquio, ele aceitou, né? Ainda mais que o Batista era muito rico. Então ele pensou, vou deixar a minha fortuna maior. Ainda mais que ele também tinha perdido o pai. Então ele tinha ficado com uma fortuna bem grande, ele queria aumentar essa fortuna. Aí então ele foi lá, ele conversou com o Batista, o Petrúquio. E ele, tipo assim, o Batista, ele aceitou, ele meio que aceitou, ele não tinha aceitado muito, mas depois ele acabou aceitando, porque ele convenceu o Petrúquio, convenceu o Batista de que a Catarina amava ele, que eles se amavam e eles iam casar. É, porque tinha o estigma também de que a Catarina não conseguiria se casar com outra pessoa, né? Exatamente. Porque ninguém conseguiria lidar com a fera. Exatamente. E é legal que pra aquela época uma mulher não se casar, né? Era nosso Era todo algo mundo. inaceitável, Mas ela já não é. via isso, né? Ela não tinha essa perspectiva. Ela rompia com as questões Exatamente. temporais, com os costumes Como até você daquela falou, época. ela era à frente do tempo Ela das era à outras. frente do tempo das outras, exatamente. Então ela queria se libertar desses padrões e das coisas que a sociedade impunha pra ela, porém ela vivia dentro das rédeas do pai, né? O pai que comandava. E daí o pai, então, empurra ela pro casamento. E o casamento é uma cena de rebeldia dela, que ela tá, assim, Pra mim é a fula melhor da vida. cena Ela de não toda a quer peça. casar de jeito nenhum, mas ela acaba Qual casando. A cena do A casamento. cena do É casamento. maravilhosa. Ainda mais que a gente teve que adaptar ela. Ficou muito pra mim, na peça normal, que a Ana Laura passou o roteiro pra gente, eu achei muito melhor no que a gente adaptou do que no original.
E é lidar com as Não, mudanças, desenvolve assim, isso aí. entrevista. Esse daí é Vamos lá. aluno do 7º ano dinâmico adaptando uma peça de Shakespeare. Como? De novo? Não, mas como que foi essa parte de adaptar a De parte do mudar casamento? coisas. Como que é a versão original? A Só para o versão pessoal original entender. seria que o Petrúquio, na hora que o padre vai falar, tipo assim, você aceita a Catarina como sua esposa? Ele fala sim. E tem uma parte também que a Catarina bate nas costas dele porque ele engasga. E depois ele pergunta pra Catarina, né? Você aceita o Petrúquio? Aí, nesse momento, ela tá com o véu cobrindo o rosto dela e depois ela tira o véu. E o Petrúquio vem pra beijar ela, porque ela ia falar não. Então ele vem pra beijar ela. E nesse momento, tipo assim, todo mundo fica tipo, como assim? Porque naquela época era meio chato isso acontecendo, né? Tipo, você beijar a mulher no meio de todo mundo. Então, tipo assim, fica todo mundo muito assustado, né? Isso não era comum na época. Aí depois ele pega e carrega ela pra fora da igreja. Aí, como a gente adaptou, ficou assim. O padre, na hora que ele ia falar, ai, Catarina, você aceita o Petrúquio como seu esposo? E na hora que ela tira o véu, todo mundo fala, tipo, ela tá linda, né? Dá aquela surpresa. Aí o Petrúquio, ele vem pra beijar ela. Mas nesse momento, como a gente teve que adaptar, já que é uma peça de escola, o padre vem, tipo assim, ele acha muito... Meu Deus, isso não pode acontecer. Então ele empurra o Petrúquio da cena e a Catarina fica tipo, que Padre não, tivemos outra adaptação. A gente trocou por sim. uma freira. Sim. Né? Do nada. Era uma freira, não era um padre. Porque a gente teve alguns probleminhas, então a gente trocou por uma freira. Tínhamos poucos papéis femininos e muitas Exatamente. meninas querendo. A gente trocou, Entendi falou, padre, agora. a gente troca o padre pela freira, tá Dá tudo simples. certo. Nossa. E essa parte da adaptação aí do beijo, eu tava ali presente, né, com os meninos conversando, e foi muito legal o momento. Porque a gente tava ali passando, a gente falava assim, não, isso aqui não sou natural, refaz, a mesma fala, mesmo ato. Porque os alunos estavam tendo que entender também que é a atuação, não necessariamente a fala. Não é a leitura. Daí a gente foi adaptando e teve uma hora que, por exemplo, o Petrúquio ia beijar ela, aí tem a reação do público que tá vendo o casamento, dos outros personagens. Isso quem veio com a ideia foi o Antônio, que a gente tava ali conversando e falou assim, tio, e se o pessoal ajudar a fazer a ter uma reação pra aumentar a atmosfera de tipo assim, isso aqui tá muito errado, o padre, a freira tem que cortar. Porque daí senão ia ficar uma cena muito rapidinha. Aí ele deu essa ideia. Então eu acho isso muito bacana dos meninos e das meninas pensando uma obra artisticamente, mas entender que isso aqui é planejado. Não é um improviso, tem que saber improvisar, mas eles vão se adaptando ali, eles vão se acostumando e vão entendendo, tipo, como que funciona pra gente. Aí tinha a Isabela também, da turma da Maria. A Isabela era excelente. Se você ia pelo texto, ela falava tudo que tinha lá de outra forma. Olha. Ela adaptava. Não, isso aqui fica na minha no começo, voz. ela tava com muita dificuldade nisso, porque ela não conseguia decorar a fala na íntegra. Ela chegou, tia, eu não consigo falar exatamente como tá aqui. E eu falei pra ela, você não precisa falar como está aqui. Você precisa ter o mesmo sentido, o mesmo significado, mas você pode mudar na forma como você vai se expressar. E daí foi quando ela começou a mudar tudo, e foi quando ela perdeu a trava. Porque antes ela tava travada, ela não conseguia sair do texto. Quando ela entendeu que ela podia sair disso, e que ela podia falar da forma dela, né, do jeito que ela tá acostumada a falar, daí ela se soltou e daí ela desenvolveu. No ensaio a gente ficou uns bem 5 minutinhos discutindo só num tom que a Isabela tava fazendo. Daí tava falando assim, não, mas você tá fazendo um tom de pergunta e é um tom de afirmação. Daí ela tentou umas 5 vezes diferente e falou, não, é isso aqui que eu vou usar. Isso pra mim é uma coisa muito sensacional. Eu posso falar um negócio? Vai. Tem uma cena que a gente tinha feito, que era o momento que o Petrúquio puxa a Catarina. E naquele momento eu tava andando com o João Henrique, né, que era o Batista, e eu não sabia que tinha isso no roteiro, eu não tinha lido. Tipo assim, eu tinha lido, só que eu tinha esquecido essa cena. Então, na hora que o Petrúquio me puxou, foi natural. E eu achei, tipo assim, vou usar isso, eu vou tentar esquecer dessa cena pra, na hora, dar aquele empurrão, né? Então, tipo assim, foi muito real e eu achei isso muito legal, porque pareceu que realmente aquilo estava acontecendo. Deu naturalidade, né? Naturalidade. Você já tinha incorporado o personagem. Que legal.
Foi muito legal. E também teve outra cena que eu gostei muito, que é quando a Catarina, ela fala pro Petrúquio que tem um rato no local. E o Petrúquio, ele odeia ratos, ele tem muito medo. Só que não é naquele local, depois que ele, tipo assim... cozinha. Isso, é lá no bancozinho. Que eles estão lá, aí ele fala assim, ai, tem um ratinho aqui. E o Petrúquio sobe em cima e depois eles correm atrás da Catarina. E isso tem uma interação com o público, que pra mim é uma das coisas que eu mais gosto, que é interagir com o público. Que isso me dá mais segurança. E isso me deu muita segurança quando eu fiz o teatro. Que eu já fiz outras peças teatrais, não só na matéria de redação e artes. Eu também já fiz em História, eu já fiz em História, fiz Escola da Inteligência. Então eu acho muito legal essa parte de interagir com o público. Pra mim é uma das melhores coisas, que eu começo a ficar menos nervosa. Porque só eu falando, eu começo a ficar tipo meio... Meu Deus, será que tá todo mundo prestando atenção? Aí quando eu começo a interagir, não, o público retribui esse sentimento. E tanto é que eu uso isso nas minhas apresentações literárias. Que agora eu aprendi pra apresentar melhor. Isso aí. Aí depois, por exemplo, eu pergunto, gente, vocês entenderam isso? Tá tudo bem? Eu pergunto, falo bom dia, né? Eu apresento que vai ser uma apresentação interativa, né? Então eu acho isso muito legal. Pedagógico. Pedagógico. Muito pedagógico. Muito didático, Maria. Olha só. Tem uma questão interessantíssima aí. Olha só. Uma questão que eu analisei, que é muito interessante e que é evidente, mas é sempre importante falar, é como que trabalha muitos valores, né? Então, o teatro que a Maria acabou de citar fala sobre valores de igualdade de gênero, fala sobre uma sociedade arcaica com a questão de hierarquização de homem e mulher, né? E fala sobre a questão de buscar liberdade, de buscar cumprir com as suas próprias escolhas, né? E não ficar escravo de valores que tentam te limitar. Então, assim, o tanto que isso muda a mente, né? Porque aí a criança, o adolescente que vai crescendo com essa mentalidade, ele já vai crescendo mais tolerante, ele vai crescendo respeitando os direitos, até mesmo analisando depois comigo, ele vai acabar analisando a Constituição, ele vai acabar analisando como que isso aconteceu ao longo da história, a Revolução Francesa, ele vai entender como que no século XIX isso tudo ganhou força, a questão dos valores e dos direitos humanos, como que as mulheres lutando pela igualdade de gênero vai ser muito importante para a mulher até mesmo conquistar o voto aqui no Brasil em 32. Então, eles vão observar isso muito mais nas disciplinas que vão trabalhar com esses valores que eles já estão trabalhando agora no teatro. Então, como que vai facilitar até mesmo na compreensão dos conteúdos futuramente. Olha o tanto que isso é importante. E tem um ponto também que é assim, né? Ali, eu e a Ana, querendo ou não, a gente também é professor de literatura. Quando a gente está trabalhando, por mais que não tenha a matéria, a gente está sempre desenvolvendo essa noção. E sempre a gente vai trabalhar, por exemplo, eu li com os meninos em língua portuguesa. Para que eu vou ler um livro? Né? Pra que eu vou ler? Daí você pega Shakespeare. Shakespeare já não tá nem com osso, já decompôs inteiro. Pra que você vai pegar esse texto? Porque você tem valores ali que mostram a construção de uma sociedade que tá até hoje. Então, quando você pega um livro... Eu tinha professores que falavam assim, por mim eu ensinava qualquer coisa a partir da literatura, desde matemática, geografia e história. Você não precisa ter um livro de história, dá um livro ali, vai ler Dom Casmurro, vai ler, por exemplo, o próprio Shakespeare. Você tem um material histórico ali, geográfico, que você começa a desenvolver de forma quase que em pequenas doses. Porque os alunos vão vendo, por exemplo, igual essa peça da Megera Indomada, você tem ali o Petrúquio, é o nome certo? Petrúquio, ele tem um medo de rato, e tem uma cena lá que é muito engraçada, ele gritando, vem cá me ajudar, porque tem um rato aqui. Daí, como mexe assim, né? A noção de masculinidade, né? Você joga o homem que mata o rato, que mata a barata. Ele chama quem tinha que ter medo seria a esposa. Então você percebe que ele não vai falar isso. Então, tipo assim, estou desconstruindo, estou fazendo uma crítica. Não, ele coloca. E você vai... É possível ser discutido. Eu acho isso muito bacana, as meninas estarem com isso.
A Maria tendo essa visão de uma obra e a Alice escrevendo uma obra justamente para ter esse debate também do fator do teatro, da literatura. São dois parâmetros muito diferentes das duas, né? Uma estudou uma obra clássica e a outra criou um texto do zero. Contemporâneo. Pode falar, então coloca lá. Eu criei um teatro contemporâneo. Vai adicionar no seu currículo. Já pode colocar. Porque a regra é básica. Já pode colocar no escritor é aquele que escreve. Então, escritor. É isso mesmo. Isso é muito bom. O nosso bate-papo tá bom, mas acabou que venceu o nosso tempo, né? Até passou um pouco, tanto que o bate-papo foi bom, né? Eu agradeço demais todos vocês estarem aqui, né? É muito gratificante para mim estar tendo essa conversa com vocês, profissionais muito competentes, alunas muito competentes, né? Ano que vem vai ser minha aluna, né? A Maria Eduarda tá aí comigo já esse ano. Então, e ano que vem também. E ano que vem também, no próximo também, no próximo também. É isso mesmo. Então, passa a palavra para a tia Rosane para fazer a finalização. Então, eu quero agradecer muito, né, a presença aí dos professores. A gente tem muito orgulho do trabalho que vocês desenvolvem aqui no colégio. Agradecer a presença das alunas que estão representando um montão de gente. Nossa, totalmente. Não ia caber todo mundo aqui. Não ia trazer todo mundo aqui. Mas, assim, realmente isso é o que nos dá o sentido para tudo que nós desenvolvemos, sabe? Eu fico aqui, eu tô ouvindo e a gente viaja, porque é muito prazeroso, né? Através aí de atitudes, de desafios que vocês vão pegando aí ao longo do ano, né? Que a gente consegue realizar tanta coisa bonita aqui. E eu tenho muito a agradecer. Agradecer as famílias também, né, do Colégio Dinâmico. E esse foi o primeiro podcast do Ensino Fundamental 2, mas virão muitos, muitos temas, né, convidados também que poderão ter essa oportunidade. E eu quero agradecer por tudo mesmo que nós tivemos aqui no ano de 2022 e desejar a toda a família do Colégio Dinâmico boas festas, um Natal abençoado e que 2023 seja um ano assim de muitas conquistas, muitas alegrias e muito trabalho, porque nós aqui, professores, né, essa equipe, a gente quer dar trabalho para esses alunos. Essas meninas vai dar trabalho para nós ano que vem. A gente está colocando pilha, agora vai ser teatro, né? A gente gosta também, né? A gente desafia, mas nós também gostamos de ser desafiados, né? Isso é fato. Mas é isso aí. Foi muito bom esse momento. Muito obrigada. E corta. Aê!